Olá meus caros fãs de cinema e psicologia, eu sou o Lute e sejam bem-vindos a outro vídeo do Psicologando, onde hoje falaremos de um dos filmes mais esperados esse ano e honestamente um dos melhores também, deem uma olhada nessas cenas dos trailers, elas parecem boas neles, não é? Bom, no filme elas são muito melhores. Captando o melhor do estilo atual da DC, fazendo uso moderado das câmeras lentas e clima sombrio, combinando-os com cenas de ação mais rápidas, dinâmicas e com poucos cortes, se aproximando do que vemos em filmes de ação mais recentes, mas também acrescentando o estilo estratégico e técnico de luta da trilogia Nolan, e mesclando tudo isso a um cenário de guerra, tirando o melhor dessa improvável combinação. E como se tudo isso não fosse suficiente, elas se encerram em um clímax incrível com o grande vilão do filme, que... embora qualquer um que entenda o mínimo de história da personagem, ou de mitologia grega, ou simplesmente tenha visto as entrevistas, já saiba quem é, ainda pode haver quem não tenha a menor ideia. Portanto, vou manter as coisas vagas e me limitar a dizer que ele é talvez o maior vilão da DC até o momento, assim como a bela antítese da Diana, e certamente faz jus a seu título. Agora, voltando a falar das cenas de ação, outro grande mérito do filme nesse sentido foi o uso dos personagens de apoio, Steve Trevor e seus amigos, que diferente dos demais coadjuvantes de filme de herói que simplesmente ficavam parados para ressaltar a grandiosidade do herói, esses realmente lutaram ao lado da heroína, aliás até mesmo recebendo alguns grandes momentos ao longo do filme, e assim como Diana se mostrando versáteis, sendo capaz de entregar bem cenas de drama, comédia e as já mencionadas de ação, além de auxiliarem de forma sutil ou bem contextualizada com explicações sobre eles mesmos ou o contexto geral. Na verdade, o desenvolvimento de personagens como um todo foi bem suave, em momento algum soando maçante ou como se entrássemos em um momento de exposições obrigatórias. O que nos leva a um dos pontos centrais do filme, sua história, que no caso é uma das versões mais conhecidas da origem da Mulher Maravilha, com a Amazona criada por Zeus e Hipólita, que ao conhecer Steve sai da ilha de Themyscira para cumprir sua função de lutar na guerra sobre a qual ele falava para proteger os mais fracos, sendo uma adaptação relativamente fiel ao que podemos ver na animação de 2009, mudando apenas alguns detalhes como para qual guerra ela vai, mas mantendo seus elementos essenciais, dentre eles, sua estrutura, que, como grande parte dos filmes de herói, é a versão de 3 atos do ciclo do herói de Campbell, sendo esse composto por apresentação do universo inicial do personagem e encontro com o arauto da aventura no primeiro, mundo da aventura no segundo, contendo suas novidades, aliados, desafio e queda, e o retorno com o Elixir para o seu universo inicial no terceiro. Agora, o que significa um universo inicial, mundo da aventura, a queda e o Elixir são elementos que variam de história para história. Por exemplo, Campbell, apoiado nos escritos de Freud e Jung, propõe que a razão para esse ciclo ser tão utilizado é por todos nós constantemente passarmos em maiores ou menores proporções por ele, sendo a transição da infância para a fase adulta mais impactante, argumentando ainda que muitas histórias de heróis falam exatamente disso e por isso nos identificamos tanto com elas, sendo essa um possível exemplo disso. Afinal, tal como o estereótipo de infância, o universo inicial da heroína é praticamente uma bolha, onde ela vive ilhada, distante e protegida por sua família do resto do mundo, bem como de ter que assumir responsabilidades e ser obrigada a compreender e interagir com ele como algo complexo e multideterminado. O que é perturbado quando um elemento do mundo exterior entra nessa bolha e a chama para fora dela. Convite que a protagonista com muitas crianças ingenuamente aceita, porém a família rejeita, mas isso geralmente não muda nada, pois as crianças normalmente até mais determinadas vão de qualquer forma. Assim, a aventura são os momentos vividos nesse novo mundo, somado aos conflitos provocados pelo que se trouxe da bolha com o que existe fora dela. Algo que em ambos os casos primeiro gerará momentos divertidos como o peixe fora d'água e o homem fora do seu tempo, mas não demorará muito para ver a queda, um momento em que esses conflitos causarão traumas que marcarão ambos permanentemente, do qual por sinal muitas crianças, ou melhor, adolescentes, nunca sairão, podendo se tornar novos representantes do fenômeno do suicídio na juventude. Entretanto, aqueles que saem assim como a heroína saem carregando algo novo que as mudará para sempre, uma nova forma de conhecer ou lidar com o mundo, por exemplo, e esse será seu elixir, o qual poderão usar para mudar seu mundo quando voltarem para ele. Ou seja, a ideia desse modelo é basicamente o crescimento do mais simples para o mais complexo através dos conflitos, algo que se aproxima bastante da ideia de Piaget, sobre a inteligência ser desenvolvida constantemente pelo processo de desequilíbrios e reequilíbrios para estados superiores de equilíbrio, assim podendo falar de
qualquer processo de desenvolvimento e amadurecimento, não apenas o biológico. Por exemplo, no caso do filme, que o amadurecimento foi ideológico, como fica claro pelo Elixir, que foi a compreensão de que a divisão do mundo entre bem e mal, com inimigos e benfeitores claros e bem definidos, era algo simplista, que não correspondia à realidade que a heroína havia vivido, ao que mais tarde se soma a compreensão sobre o poder que o amor pode ter em conflitos, que a mesma adquire graças às ações de Steve, assim se tornando uma autonomeada guerreira do amor. O que pode soar algo brega, mas é o que o seu criador, William Moulton Marston, tinha em mente desde sua origem, o qual, por ser psicólogo, ao criá-la, queria se utilizar da sua tese sobre o valor educacional das HQs, para tanto a desenvolvendo para ser uma personagem que serviria como ponte entre universos simbólicos conflitantes, como os dos gêneros masculino e feminino, e o de submissão e dominação, de onde, aliás, vem aquela antiga fraqueza estúpida e suspeita dela de perder seus poderes quando amarrada com a própria corda por um homem, aquela que foi abandonada por roteiristas com o passar do tempo, mas que está sendo interessantemente relembrada pela nova animação do cartoon. Enfim, a heroína deveria ser uma ponte para a igualdade e o progresso, demonstrando que mulheres não apenas poderiam ser tão poderosas quanto homens, mas que também não precisariam buscar se tornar como eles ou tomá-los como seus inimigos para isso. Algo que acabou sendo tão valioso para o empoderamento feminino e o feminismo como um todo, que recentemente a personagem recebeu o título de embaixadora do primeiro na ONU. Só para depois ter seu posto retirado pelos membros dos próprios movimentos que defendia, em função do formato do seu corpo e das roupas que vestia, soando quase como uma antecipada referência à mensagem desse filme e como algo com que Joanna Dark certamente se identificaria. Agora, só uma última curiosidade sobre a personagem e seu autor, meio que para tirar esse clima de enterro e fechar a crítica. Seu maior símbolo, o laço dela, veio de um dos projetos do seu criador. Sim, William Marston foi uma das pessoas por detrás da criação da máquina de detectar mentiras. Então não é exatamente surpreender que ele quisesse imortalizar isso no laço de sua outra criação, não é? Enfim, como dá para notar, o valor social tanto da personagem quanto do filme é imenso. Mas este não se limita a isso, tendo também inúmeras qualidades visuais e narrativas. Mas não é perfeito, contendo algumas pequenas falhas de continuidade, as quais não vale muito a pena falar aqui por questões de tempo, mas que considerarei na nota mesmo assim. A qual, entretanto, não deixa de ser um excelente, porque esse é um excelente filme, e eu recomendo muito que vocês assistam, mas que o assistam e julguem como um todo, não se limitando apenas aos aspectos político-ideológicos que de fato existem desde a origem de sua personagem, porém ela e o filme não são apenas isso e não devem ser assistidos e julgados como se fossem. Assim, vamos ficando por aqui. Quem gostou, por favor, curta, compartilhe, deixe aquele comentário de suporte. Se quiser, clique em mais alguma produção minha na tela final e até a próxima, quando voltarei com mais vídeos repletos de psicologia e outros nem tanto.